Olá, meu nome é Rubens Musi, estamos falando sobre gestão da igreja, como é que você pode organizar o trabalho da sua igreja local, compartilhar responsabilidades, dividir equipe, delegar. Participe, inscreva-se no meu canal. Organização, compartilhar responsabilidades, divisão de trabalho. Isso é fundamental na gestão. Organizar e dividir trabalho possibilita que o líder compartilhe então responsabilidade uns com os outros e ele se engaje de forma a assumir uma função de liderança e garantir também cooperação dos participantes ao redor de um trabalho harmonioso de equipe, né? A importância de uma equipe de pessoas promover objetivos assumidos é fundamental para uma organização. A organização ajuda também a identificar ações específicas que devem ser realizadas e como combinar entre elas habilidades necessárias para garantir resultados desejados. E a estrutura, então, organizacional permite que você aloque indivíduos de forma específica para tarefas específicas e que ofereça um sistema que garanta a ação disciplinada. Percebe então como é importante essa atividade da organização? O líder realiza a organização no sentido de identificar, agrupar atividades que precisam ser completadas por pessoas a fim de alcançar objetivos específicos. É uma tarefa fundamental em qualquer organização religiosa. Ela precisa ter claridade de objetivos, tem que identificar com lógica a cada uma das atividades, delegar tarefas e as diversas responsabilidades das pessoas precisam ser claras, né? Tudo isso está ligado a toda a conceituação de tomada de decisões, a divisão de poderes e oferecimento, então, de uma boa comunicação. Isso é fundamental para uma organização quando a gente divide trabalho, segundo a qual cada uma das tarefas e funções são divididas em atividades menores. Isso precisa acontecer em qualquer organização e na igreja local é fundamental que isso esteja bem desenvolvido. Lewis Allen define organizar como sendo essa atividade realizada por um gestor, por um líder, para arranjar, relacionar o trabalho realizado, de forma com que ele possa ser desenvolvido de forma mais eficiente, eficaz, efetiva pelas pessoas. Isso tem a ver com a própria estrutura organizacional, organograma. Você entende, aloca pessoas, você coloca as pessoas, elas sabem o que fazer, como fazer e quando fazer. Isso também na organização tem a ver com a definição de relacionamentos umas com as outras. Quem está por cima, quem está por baixo, como é que essas equipes estão funcionando e delegar constantemente responsabilidades e tarefas. Está implícito então nessa definição de objetivos as atividades e os recursos dispostos para que a coisa aconteça, inclusive dinheiro necessário no orçamento para que cada uma das funções possa ser desenvolvida eficazmente. Então, algumas áreas importantes, princípios importantes da organização. Objetivo. Objetivo aumenta a eficiência. A eficácia de um grupo aumenta quando o trabalho realizado é focado numa meta objetiva, tangível, quando a gente sabe exatamente para onde vai, como chegar lá, numa meta compreensível, aceitável. Então, ter objetivos ou metas fazem parte de uma boa organização. Objetivos claros, realizáveis. A gente chama desses objetivos SMART, né? Bem específico, ele é tangível, ele é realizável, ele é mensurável. Tenha então objetivos claros para o seu grupo, saber para onde ele vai, como ele chega lá, quando ele precisa chegar lá. Especialização é outro princípio importante da organização. Quanto mais específica for a tarefa a ser realizada para um indivíduo, dentro dos limites, é claro, da sua capacidade, maior é o potencial de uma performance efetiva. Então, a capacidade dele entender especificamente o que tem que se fazer. A especialização em várias funções da igreja é necessário. Seja cuidar de um PowerPoint na liturgia de um culto, seja cuidar da música, do tocar no instrumento. A especialização é necessária em várias áreas da igreja. Então, colocar a pessoa certa no lugar certo, saber quais são os dons que ela tem aplicado a determinado contexto,
Então procure especializar-se, isso é fundamental também para o funcionamento de uma boa organização. Outro princípio importante da organização é a ordenação lógica. Tarefas ordenadas, organizadas de maneira lógica, tendem a produzir melhores resultados e uma maior satisfação para o maior número de pessoas. Então é importante que na comunidade local a gente saiba organizar as coisas de uma forma lógica, fazer tudo com ordem, com decência, mas deixando claro o que tem que ser feito num determinado período de tempo, de que maneira precisa ser feito. Outro princípio é o raio. Eu já falei sobre o raio, mas é importante entender a questão do raio máximo. Quantas pessoas o líder, o chefe de seção, o diretor daquele ministério, ou o voluntário que está cuidando de um determinado projeto ou grupo, quantas pessoas estão debaixo da sua supervisão, né? Menor será o número necessário de objetivos se você tem um número pequeno de pessoas. Então, qual é o seu raio? Quanto mais pessoas um líder está supervisionando, mais importante será ele saber exatamente como realizar os seus objetivos. O princípio dos níveis mínimos. Quanto menor for o número de níveis de supervisão dentro dos limites do raio máximo de atuação, da área de atuação, pessoas, maior será o potencial de efetividade das pessoas envolvidas. É importante deixar muito claro os níveis de ação. O princípio da ênfase gerencial. Ao supervisionar duas ou mais funções, um líder tende a evidenciar ênfases preferenciais em suas decisões. Então essas preferências tendem a aparecer em função de grau de relação com as pessoas envolvidas, né? Diferença entre as diversas áreas de atuação. Portanto, um líder deve se policiar para não privilegiar ou negligenciar algumas pessoas e áreas sob sua responsabilidade. É importante você rever esses princípios para saber aplicar de forma bem contextual à sua comunidade. Mas uma estrutura organizacional, ela tem que ser elaborada de maneira a esclarecer quem vai fazer o quê, como, quem é responsável por cada um dos resultados. Isso permite que a gente alcance as nossas metas, nossos objetivos em cada um dos ministérios da igreja, sem os obstáculos causados por tanta confusão e incerteza quanto às responsabilidades. Parar e refletir sobre cada um dos ministérios e projetos de maneira a definir bem claramente quais são as responsabilidades de cada pessoa, como que ela vai fazer aquilo, quando ela vai fazer aquilo, até quando ela tem que fazer aquilo, e rever isso e monitorar isso com o tempo, não é? Isso vai ajudar a gente a tomar melhores decisões, vai ajudar a gente a se comunicar melhor, de maneira que reflita e apoie os objetivos gerais da comunidade, da organização, da visão geral. Modelos organizacionais desempenham funções diferentes para isso. Quando a gente pensa, então, nesses modelos organizacionais, a gente parte de conceitos muito mais formais, de estruturas. As estruturas que são definidas com papéis e funções, há séculos estão entre nós, né? Estruturas grandes, estruturas não governamentais, estruturas denominacionais. Nós temos modelos institucionais de séculos, modelos medievais, modelos protestantes no início da democracia, que estão aqui entre nós, com hierarquias bem sólidas, com bispados, com estruturas organizacionais complexas. A gente tem que compreender essas estruturas formais dentro de um conceito de contexto institucional, permitir que ela gire em torno de certas funções importantes de assistência, de apoio, de reabilitação de todos, de desenvolvimento comunitário, de pesquisa, de avaliação. Há uma estrutura formal. Há estruturas divisionais, não é? Você tem divisões muito claras, burocráticas muito claras. Normalmente essas organizações funcionais evoluem em direção a estruturas que buscam o resultado interno da organização, do crescimento, da diversidade do trabalho. Há um outro modelo de organização mais informal, não é? Que é cada vez mais comum, essa rede de relações sociais, pessoais, que não são muito estabelecidas em termos de uma organização formal, mas ela surge em formas mais de network, espontaneamente. Às vezes mesmo as empresas estão trabalhando de maneira mais informal, mais relacional, mais horizontal. Há vários exemplos dessas organizações, sejam informais, sejam redes sociais, clubes de esportes, como também organizações informais dentro das nossas instituições, né? Algumas igrejas estão construindo modelos mais informais, de organizações mais relacionais, que as suas
funções podem ser vistas menos em termos de autoridade, de burocracia, de poder, mas como movimentos de apoio, de incentivo, de auxílio uns aos outros. É importante a gente olhar para as nossas estruturas organizacionais e refletir sobre as mudanças contemporâneas. Cada vez mais, as novas gerações desejam participar, podem contribuir com as nossas organizações formais. Precisamos, talvez, refletir sobre a possibilidade de trazer alguns jovens líderes para os nossos grupos de anciãos, para os nossos corpos organizacionais, que frequentemente estão antigos, anciãos que estão há décadas nessas funções de autoridade, mas não compreendem os desafios contemporâneos. Jovens líderes das nossas igrejas estão fundando startups, construindo boas empresas e organizações para um contexto contemporâneo. Tragamos para dialogar. Busquemos mentores que compreendam melhor os desafios contemporâneos. Tragamos alguns desses jovens que estão em empresas aí modernas, contemporâneas, para participar das decisões espirituais, para ajudar a gente a compreender os novos modelos de planejamento, de organização para as igrejas locais. É fundamental que a gente abra as portas para essas novas gerações e aprendamos a dialogar com eles. Há 3 problemas bem comuns em organizações que possuem vários níveis verticais, burocráticos na sua hierarquia.